Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto A Ponte para o Futuro. Meu nome é Carla Rodrigues e vou conduzir mais essa conversa sobre carreira, mercado de trabalho, e hoje o tema é serviço social, né? Uma área que poucos conhecem, né? E poucos sabem da importância do papel do assistente social na sociedade. Então, hoje a ideia é trazer uma profissional que ela tem uma bagagem maravilhosa e ela vai contar um pouquinho de como ela escolheu essa carreira e como ela também desenvolve o papel dela com tanto cuidado e carinho, tá? Mas antes de convidar a Shirley, eu vou falar um pouquinho do projeto, tá? Para quem ainda não conhece, é a primeira vez que está assistindo a nossa live. Vou colocar aqui na tela para vocês, que é o nosso Instagram, tá? Então, assim, é o nosso canal de comunicação principal. Então, na bio tem também o nosso Facebook. Fiquem à vontade para compartilhar a nossa página com os amigos. E também conheçam um pouquinho, nós estamos há um pouco mais de um ano atuando no mercado, e o nosso foco é ajudar jovens da periferia de 12 a 21 anos no processo da escolha vocacional, na orientação vocacional, e também na orientação profissional, porque eles precisam ter um pouquinho de bagagem, entender um pouquinho como funciona o mercado de trabalho. Então, a nossa ideia é trazer voluntários para que eles compartilhem a experiência que eles têm, né, tanto profissional quanto também acadêmica, para que eles consigam orientar e dar uma noção para que esse jovem tenha aí uma bagagem e fale, olha, é exatamente essa carreira que eu quero trilhar, ou, de repente, conhecer novas habilidades e competências com alguns cursos que a gente também coloca à disposição do público. Enfim, o nosso foco é ajudar a juventude a que eles realmente consigam se encontrar. E o nosso papel é trazer pessoas dispostas a compartilhar com quem quer aprender, tá bom? Então, caso lembre de alguém, de algum parente, de algum amigo, colega, familiar, fique à vontade para compartilhar e caso queira apoiar o nosso projeto, sendo voluntário para ministrar cursos, dar mentoria ou até mesmo participar das lives, é só me chamar no direct, ok? Então, tá bom. Agora vou deixar de falar, porque gosto bastante de falar, e vou chamar a nossa convidada Shirley, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Shirley. Seja muito bem-vinda ao nosso projeto e muito obrigada pela sua disponibilidade. Carla, ficou sem som. Não ouvi o que você disse, mas eu acredito que seja para me iniciar agora. Sim, Bom, eu sim. me chamo Shirley Áurea, sou assistente social há mais ou menos 16 anos. Me formei na Faculdade Metropolitana, na FMU. Eu vim da periferia, tá? Assim, as coisas não foi fácil, não fiz USP, infelizmente não consegui. Sim, tentei a FUVEST, mas eu não consegui, passei na primeira fase e não havia sido o serviço social que eu havia escolhido. Na verdade, eu havia escolhido ciências sociais, né? Eu passei só na primeira fase e não passei na segunda. Mas como que assim, a gente assim que é pobre, né, de família de trabalhador, a gente não pode esperar muito tempo. A gente tem que correr atrás. E eu prestei o vestibular também para uma outra universidade particular e passei, evidentemente. E como não tinha ciências sociais, eu acabei optando pelo curso de serviço social. Conheci um pouco por conta da minha história de vida. Sim. Conheci assim mais ou menos, mas eu fui assim fazer uma leitura mesmo realmente do que se tratava. Acho que uma semana antes de eu prestar o vestibular na FMU, na Liberdade. Voltando um pouquinho, eu fiquei grávida muito cedo e fiquei grávida de gêmeos, né? De 2. E o que acontece? Os meus bebês estavam com hidrocefalia, já foi diagnosticado. E quem me atendeu foi uma assistente social, né? Que me atendeu no hospital. E ela me encaminhou para a ACD, ali do Ibirapuera, ali, não sei se é Ibirapuera, no metrô Santa Cruz, tem vários hospitais e tem a ACD.
ali perto do Hospital do Servidor Público. E lá eu fui falar com uma outra assistente social. E isso 1 ano antes de eu prestar vestibular, né? 1 ano, 2 anos antes, mais ou menos. E eu fiquei intrigada com aquela profissão. Evidentemente, Legal. meus bebês faleceram no parto, né? Eles faleceram, que eles iam nascer de 6 meses, e foi um processo muito difícil para mim, porque eu queria muito ser mãe, mas foi onde eu tive o meu primeiro contato com psicólogo e assistente social. Foram no hospital nessa questão. Aí, como a gente que é de família de trabalhadores, a gente não pode parar, a gente não pode dormir no barulho, né? Não. A gente sempre tem que estar seguindo em frente, né? Sempre. Sim. Então, prestei o vestibular na FUVEST, passei só na primeira fase, em Ciências Sociais, e não passei na segunda. Só que a gente não pode esperar muito, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser, né? O dia de amanhã. Sim. A gente tem que aproveitar a oportunidade que está sendo dada naquele momento. Então, eu pensei, vou prestar o vestibular na universidade particular. E como eu vou pagar, eu não sei, né? Depois Deus prepara para mim ver como é que a gente vai pagar. Enfim, eu passei, e aí toda a minha família se reuniu e todo mundo dava um pouco para poder eu pagar a mensalidade, né? Todo mundo dava um pouco para poder pagar a mensalidade. E as Xerox e essas coisas, os meus avós que me davam o dinheiro da Xerox. O lanchinho eu levava de casa, e assim eu consegui, né, chegar ao fim do curso de serviço social. O que acontece? Os professores, quando a gente está na universidade, eles percebem quem está disposto a mudar a sua vida. Não digo mudar a vida financeiramente, eu digo, os professores, eles têm um olhar que ele decifra o aluno. Então, eles passam a ajudar de uma forma intelectual quando eles percebem que aquele indivíduo está disposto a dar a sua realidade. Eu não digo de você sair da pobreza e você melhorar de vida financeiramente, não. De mudar a sua realidade em um sentido, digamos que intelectual, de você aprender a andar sozinho, né? Eu acho que é a universidade que me fez me tornar adulta. Então, assim, eu tive apoio da minha família, dos meus familiares, da minha avó, do meu avô, da minha mãe também foi mãe solteira. Não tive apoio do meu pai era meu avô, e apoio desses professores, que eles sempre têm, né? Aqueles professores que impulsiona aquele aluno que está disposto. E aí eu consegui concluir o curso. Bom, essa assim, um breve histórico de quem que é a Shirley, né? Legal. E de como que a Shirley formou a sua identidade profissional, né? Maravilha. Então, assim, a universidade, ela não está distante de quem vem de família de trabalhador, né? Ela não está distante. A universidade, ela existe para quem quer mudar a sua realidade, né? Não estou falando de financeiramente, é de mudar enxerga o outro, de como você enxerga o mundo. Então, a universidade, ela existe para essas pessoas. A universidade, ela está além de classe social. Então, eu digo isso principalmente para aquelas pessoas que não conseguem passar em uma universidade pública e acham que, meu Deus do céu, o mundo acabou, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Isso não é verdade. A universidade, ela existe para quem tem a coragem de querer mudar alguma coisa. Então, exatamente. Esse é um breve histórico da identidade profissional que eu consegui, digamos, estabelecer comigo mesmo enquanto pessoa, né? E, enfim, é isso. Carla, voltando para você. Se ela consegue nos ouvir. Melhorou, Shirley? Sim. Melhorou, desculpa. Fique em paz, fique em paz. Eu adiantei, conversei aqui um pouquinho com o público, deixei para que eles colocassem as perguntas, tá? Mas antes da gente ir para as perguntas, eu perguntei o seguinte antes, se você, para você contar para a gente como foi o processo de saída da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Porque ficou claro na sua fala que você realmente sofreu muito, como muita gente sofre, né?
Então, como foi esse processo de transição? Primeiro que quando você entra na universidade é um mundo novo. É tudo muito novo, você tem medo de ir, acho que no banheiro, assim, porque é tudo muito novo. Você não. Ali você é um adulto, você não é igual na escola que você pede para ir no banheiro, você simplesmente se levanta e sai, Sim, né? sim. É você que está pagando, então se você quer ficar, você fica. Então, assim, Responsabilidade, né? exatamente. Então, quando eu saí da universidade, quando eu me formei, em 3 meses eu arrumei um emprego. Eu fiquei espantada. O campo de serviço social, ele é muito amplo, ele é muito grande, e eu não tinha noção do tamanho do leque que é o campo profissional. Que é Legal. aquela velha história, a prática é muito diferente da teoria. Então, Sim. deu 3 meses, eu já arrumei um trabalho aqui em São Paulo, e não fiquei nele por muito tempo, foi por contrato por já tempo, por um tempo estipulado, né? Era Sim. temporário. E o meu primeiro trabalho, na verdade, foi uma segunda faculdade. O seu primeiro trabalho é onde você vai aprender a trabalhar. Eu acho que é Sim. assim com todo mundo, né? Foi onde eu Concordo. aprendi a trabalhar. Então, assim, mas eu arrumei muito rápido. Eu nunca fiquei muito tempo desempregada. Estou ficando agora, né, nesse período, depois de muitos anos de formada. Mas, assim, você sai e o pessoal gosta de gente fresquinha que saiu da Sim, faculdade. Eles gostam de gente fresquinha que saiu, que não tem vícios, né, vícios trabalhistas, que sim, tá ali para ser lapidado, né, para ser moldado. Então, assim, sim. não é difícil, não é difícil, né? Ótimo, ótimo. Shirley, conta pra gente, assim, faz um resumo das suas experiências. Você contou para mim ontem que trabalhou na ONU. Conta um pouquinho desse universo, porque, assim, existe também a parte humanitária e também tem a parte burocrática, e você consegue atuar nas duas frentes, né? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Ó, a minha experiência enquanto profissional, assim, atuante no campo, eu iniciei, meu primeiro trabalho foi com adolescentes, né, em um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, só que na época não existia as normativas que existem hoje, né? Uhum, Ele era um serviço mais a missão dele era mais voltada para a própria entidade, né? Assim, não tinha entendi. uma diretriz, uma lei que regulamentasse aquele tipo de trabalho, entendeu? Hoje já existe, mas na época eu comecei a trabalhar, não. Então, eu comecei com criança e adolescente em um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e fiquei por um pouco tempo, foram 6 meses, e aí eu vi, procurando emprego, no próprio site do nosso conselho, do CRES, tem uma parte que eles disponibilizam vagas, e eu vi ali para trabalhar com refugiado. E não estava especificando muita coisa. E eu mandei meu currículo, e não Uhum, deu um mês eu fui chamada para fazer entrevista. Eu fui chamada pela Caritas de São Paulo, na Barra Funda, para fazer uma entrevista, e lá onde eu fiquei sabendo que era para mim trabalhar com refugiados palestinos. Aí eu iniciei, né, passei no processo seletivo e iniciei pela Caritas Brasileira de São Paulo. Tive um chefe legal. maravilhoso, que é o meu amigo até hoje, que é o Antenor Rovida. Hoje em dia ele se encontra no Haiti, ele está em missão lá, né? Ele e a esposa dele. Eles não moram mais aqui no Brasil, mas a gente se tornou grandes amigos. Ele foi o meu mentor. Foi com ele que eu aprendi tudo. E eu iniciei esse trabalho, só que quando esse trabalho da Caritas, que eles tinham um prazo, chegou ao fim, a própria ONU me convidou, eles gostaram do empenho, e a própria ONU me convidou para me trabalhar para eles diretamente, ou seja, não era mais terceirizada. Eu ia ser uma Legal. funcionária da ONU. E aí primeiro foi um choque, porque eu nunca imaginei isso. E a responsabilidade, tipo, ela triplicou, né? No Imagina. início eu fazia um determinado tipo de trabalho, e quando eu fui trabalhar diretamente para a ONU, foi um outro trabalho. Por quê? Porque a ONU, assim, a gente trabalhou para a agência de Copenhague.
E o que acontece? Lá não tem lei trabalhista, então era por um contrato que se chamava, e o pagamento era feito por, eu não sei se eu vou pronunciar certo, era Vendofor, era uma ordem de pagamento, era assim que a gente recebia, era um contrato e eu tinha que fazer missão. Que tipo de missão que era naquela época? A maior parte das pessoas, o Javier, que era o presidente em Brasília do Acnur, eles têm uma ligação muito grande com a Igreja Católica, então por isso que o nome era missão. A gente tinha que ir até as fronteiras de determinados lugares, né, com que o Brasil faz fronteira, e buscar os palestinos que chegavam. Muitos chegavam fugidos, aí eles vinham pela fronteira, passando por diversos países, né? Sim. E outros eu buscava no aeroporto de Guarulhos ou ia buscar diretamente na Polícia Federal na Lapa. Eram famílias, são famílias numerosas. E como é que se dá essa missão? A gente separa as famílias para poder vir. Tinham famílias que vinham para o Brasil, para os países de terceiro mundo, e famílias que iam dos países de primeiro e de segundo mundo. Então, assim, era separado de acordo com a realidade daquela família. E assim, eu tenho muito orgulho em dizer que assistentes sociais pioneira nesse trabalho de reassentamento para refugiados palestinos. Tá tudo bem aí com a imagem? Eu senti assim que deu uma travadinha. Tá tudo Estamos bem? Com conexão. Tá bem difícil hoje. Um pouquinho. Tá falhando, igual falhou ontem no teste, mas vamos seguir. Tá bom. Então, aí tinha muita criança, né? Eram famílias numerosas, eles entravam no Brasil como solicitante de refúgio, e nós, assistentes sociais, facilitadores dos direitos, né? E a gente entrava com pedido na Polícia Federal para eles permanecerem no país como refugiados, né? Aí tem todo o estatuto do refugiado, algumas diretrizes, algumas leis que devem ser cumpridas. E fiquei por um bom tempo, fiquei mais ou menos por um bom tempo, não, 3 anos mais ou menos nesse trabalho. E como é um programa, todo programa ele já tem data de início e data de término, né? Entendeu? Aí o projeto acabou e não foi renovado com os palestinos. Trabalhei um pouquinho com o colombiano. É engraçado que o pessoal da Colômbia, eles têm o hábito de mastigar folha de coca, né? Para trabalhar, para estudar, né? O pessoal vai fazer um concurso, não sei qual que é a realidade, que eu nunca fui para a Colômbia, mas não sei, vai fazer algum trabalho pesado, mastiga uma folha de coca para dar uma energia. Então, imagina o chão com o pessoal querendo plantar coca aqui no Brasil, em Mogi das Cruzes. Nem pensar. Exatamente. E com os palestinos, e o choque de realidade quando chegou aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Então, é nesse ponto que o assistente social ele vai começar a trabalhar com as famílias, de acordo com a realidade deles. Tá bom? A Shirley já voltou, vou colocá-la aqui na tela. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Então, tá bom. Bom, Shirley, eu queria aproveitar para a gente já entrar nas perguntas, tá? Até mesmo porque eu acho que é importante a gente conceitualizar o que é o serviço social, né? E também falar quando ele surgiu no Brasil. Eu acredito que não é tanto tempo, né? Mas você, quem sabe mais do que a gente, então compartilhe aí o que você tem de teoria sobre serviço social. Assim, o que é o serviço social, né? O serviço social, ele é uma profissão, né? Que ele analisa e que ele propõe adequações nas diversas questões sociais, né? Então, assim, o serviço social, ele nasce nessa perspectiva, mesmo que as pioneiras lá atrás não tivessem consciente do que elas estavam fazendo. Quem eram essas pioneiras? Eram as beatas. O serviço social ele nasceu dentro da igreja, da igreja católica. Não só dentro da igreja católica, porque naquela época, né, 1930? Não, bem antes de 1930,
antes, bem antes de Getúlio Vargas, muito, 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 muito antes. Todos os centros religiosos, eles realizavam, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Eu tinha uma professora que costumava dizer que é da época das cruzadas, né? Uma professora minha de política social falava, isso é da época das cruzadas. Todos os centros religiosos, aqui naquela época, a religião que predominava era o catolicismo. Sim, Trabalhava com ações sociais. Tanto que isso não é bíblico. Né? Jesus praticava assistência social aos necessitados. Sim, isso está na Bíblia. Né? Ele praticava serviço social. Tanto que o nome da profissão é serviço social. Né? Porque quem começou a praticar isso foram as beatas da igreja, de dentro da igreja católica. Porque na igreja você encontra o quê? Os dois públicos. A burguesia, digamos, um pessoal que tem um dinheiro, e os outros fiéis, que são os fiéis mais pobres, mais humildes, até alguns mesmo que estão vivendo ali na extrema pobreza. Então, aqueles fiéis que tinham um dinheiro, uma grana, eles começaram a visitar esses fiéis mais pobres para ajudar, né? Porque é a fraternidade da igreja, né? Começou assim. E aí eles começaram a perceber, falou, nossa, em Coreto, né? Eles moram em Coretos, né? Existem subúrbios, né? Porque na década de 30, na década de 20, o centro de São Paulo não era paulista, era o Brás. Era o Brás, que é falado que é o centro velho, né? Brás, Bresser, não é? Então elas começaram a perceber que tinha gente passando fome, que tinha gente que não tinha... não é que eles não tinham noção de higiene pessoal. Eles não tinham condição, eles não tinham dinheiro para comer. Como é que eles iam ter condição de higiene pessoal? Então, essas pessoas, essas mulheres, foram mulheres, tá? Nós, mulheres... essas mulheres da igreja que tinham uma posição social mais elevada financeiramente, que começaram a fazer o quê? Levar a cesta básica e visitar aquela mãezinha que teve filho, mas também era fiel. Só que aí ela começou a conhecer a vizinha que não era da igreja. Sim. E aí ela também começou a ir na casa daquela vizinha que não era da igreja. Aí ela viu que tinha uma mulher que apanhava do esposo, porque o esposo bebia. Aí ela começou a ver que tinha criança que pedia esmola na rua. Então, o serviço social, ele nasce dentro dessa perspectiva. Ele nasceu dentro da igreja. Então, assim, o serviço social, ele é uma coisa, assim, da época das cruzadas mesmo. Mesmo que as pessoas que estavam à frente, que são as verdadeiras pioneiras, não tenham consciência do que eles estavam construindo para o futuro. Só que, assim, aí na década de 30, o serviço social... assim, como ter uma força maior, né? Essas mulheres, elas começaram a ver que isso não era caridade. Elas começaram a ver que isso era um trabalho social, né? Que isso era um trabalho que precisava realmente ser feito, né? Porque era de suma importância. E aí, na década acho que de 36, o serviço social, que a história dele é toda essa, né? É dentro da igreja, distribuição de cesta básica, é o pessoal da igreja se envolvendo. Depois não foi só a igreja católica, depois foram os evangélicos. Também teve uma outra parte de outros segmentos religiosos, mas na década de 36 surgiu a primeira escola de serviço social. E houve até um decreto, eu acho que foi um decreto, uma lei, o serviço social foi a primeira ação que foi reconhecida, que teve uma lei para ser regulamentada como um trabalho profissional. Isso, se eu não me engano, a primeira, foi a primeira ação social, que na época era uma ação, a ter o reconhecimento tão grande que foi feita uma lei, acho que é a Lei 3252 de 57, né, de 1957, que teve uma lei e teve um decreto depois disso, que foi em 62, que regulamentou o serviço social como profissão, porque até então ele era caridade. Sim. E aí é por isso que a gente sempre fala que serviço social é uma coisa e assistência social é outra, né? É outra. Exatamente. Serviço social, você dá acesso, você dá conhecimento
para a pessoa alcançar aquilo que é dela, né? Que é de direito dela, né? E a assistência social é quando você vai ali e já dá o peixinho pronto. É necessária assistência? Claro que é. Sim. Você não vai perguntar para um morador de rua, ele tá lá morrendo de fome, te pedindo comida, não é perguntar o nome dele, né? Primeiro você vai dar um prato para ele de comida, né? Você dá um prato para ele, né? E depois você fala, então, como é que você chama? Né? Aí ele vai te falar. Então, assim, as pessoas confundem muito assistência social com serviço social. Então, mas as duas andam juntas, as duas é uma via de mão dupla, é igual direito e dever. É uma via de mão dupla. Não tem como você trabalhar com ela sem trabalhar com a outra. Não existe. Você é uma assistente social, você está lá no hospital, a mulher está parindo um filho, você vai perguntar o nome dela? Não, você vai dar lá um remedinho para ela para dor, né? Porque ela, naquele momento, ela não está nem sabendo qual que é o nome dela. Ela só quer que o neném saia dali da barriga dela e pronto. Então, assim, a assistência social e serviço social é uma via de mão dupla. Não dá para você trabalhar separando elas. É igual o direito e dever. Para você ter o direito a uma determinada ação, você tem que cumprir com seus deveres, não é? Você quer se aposentar? Né? Você quer se aposentar? Então, você tem que cumprir com o que está escrito ali, para você poder se aposentar, não é assim? Então, é tudo uma via de mão dupla, não dá para você trabalhar separadamente com ela. Só que quando você está se formando, você acha que dá. Porque você acha que é totalmente... Mas conforme você vai adquirindo a sua identidade profissional e vai decifrando a realidade, aí você consegue observar que não tem essa distinção. É realmente uma via de mão dupla. Não tem como você trabalhar separadamente, sabe? A assistência e o assistencialismo, não tem como. É uma via de mão dupla mesmo. Vai trabalhar com uma criança, não sei, de repente, uma criança que sofreu algum tipo de abuso, seja ele qual for. Você não vai perguntar, dar um papel para ela e mandar ela fazer um desenho para você tentar decifrar, não. Seu instinto humano, seu instinto, ele vai falar mais alto, você vai conversar com ela de uma outra forma. Porque naquele momento ela está precisando daquele tipo de assistência, né? Sim, então não tem como ela quer acolhimento, né? Exatamente, não tem como você trabalhar separadamente. E isso muitos profissionais pecam. Muitos profissionais pecam mesmo. Porque como em qualquer área existe bons profissionais e profissionais que não são tão bons assim, né? Em todas as áreas. Mas isso é devaneio. É um furo na água, sabe? Tentou furar água, não dá para furar água, né? Então, não dá para trabalhar com assistência e assistencialismo separadamente. Isso não existe na prática. Me fala uma coisa, Shirley, sobre a questão do perfil do profissional, né? Então, por exemplo, basicamente tem que ser uma pessoa com perfil que tenha bastante empatia, é uma pessoa desprendida de... Como é que fala? Desprendida de rótulos. Tem algum perfil específico? Porque, assim, eu consigo enxergar, do meu ponto de vista, qualquer perfil para atender o serviço social, tá? Mas eu não sei se isso na prática funciona. Sim, funciona, você está certíssima. Não existe perfil. Existe perfil para ser médico? Não. O perfil que existe para qualquer profissão é o seu interesse por ela. Né? É o seu interesse por ela, porque o perfil profissional, por exemplo, o meu está em construção até hoje. Né? Eu sou um reflexo do que eu vivi até hoje. Então, assim, não existe. Existe aquela assistente social que é mais patizinha, né? Que senta mais assim, com a perninha junta e tal, que usa óculos. Tem aquela que é mais do povão, que entra na favela e fala, vamos lá, pessoal. Entendeu? O perfil é uma coisa muito pessoal da pessoa. Mas falando assim, de uma forma assim que eu consiga te responder... Não existe perfil para nenhuma profissão. Perfil estético, comportamental, não existe. Isso é uma construção. Quando você vai escolher uma profissão, o perfil que você tem que ter é o interesse. Não é nem o perfil, né? Acho que é a conduta, é a garra. É esse. Mas o perfil profissional é uma construção. Você vai estar construindo ele até o último dia do seu trabalho. Sim. Ele é um reflexo.
aparentemente, a atuação ampla também que existe nessa área facilita isso, porque o da pergunta do perfil, né? Uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, de comunicação, um exemplo, ele teria mais dificuldade, dependendo da forma como ele atua, ou menos dificuldade se ele, de repente, estiver na parte mais burocrática. Então, assim, é mais nessa linha que eu quis trazer a pergunta de perfil, entendeu? Em termos de atuação. Sim, eu acredito que não, porque assim, como toda profissão, existe o serviço social na prática e o serviço social burocrático. Na prática, eu disse, é você na atuação, fazendo assim uma visita domiciliar, fazendo um atendimento individual, um atendimento em grupo, ou fazendo uma reunião familiar, né, assim, mais na dinâmica. E existe o serviço social burocrático, que vai ser os seus instrumentais, que vai ser a construção de um relatório, a atualização de um PIA, que é um plano individual que você traça junto com o seu atendido, que ele deve ser alimentado sempre, a cada passo que você dá com essa pessoa. Existem os informes. Então, assim, as duas estão também, é uma via de mão dupla. Porque, assim, tudo que eu fizer com o meu atendido, tem que ser registrado. Então, essa é a parte burocrática. Então, assim, se a pessoa ela mais é introspectiva, se ela é uma pessoa bem mais introspectiva, assim, mais quieta, mais séria, que mais observa, se ela gosta daquilo que ela faz, não importa qual que é a conduta dela. Isso é uma coisa muito pessoal, importa o resultado. Eu conheço muitos assistentes sociais que falam, que vão para palestra e tal, e tá com uma ficha de um atendido ali há mais de um mês. E eu conheço também assistente social, que é aquela menina assim, que é mais quietinha, que tal, e ali com ela ali, ó, é pauleira, não fica, as coisas andam. Então, não tem, isso tem mais a ver com responsabilidade, não com o perfil da pessoa de ela ser introspectiva, de ela ser mais falante, mais comunicativa, não. Parece que eu sou comunicativa, mas eu não sou. Se alguém falar assim, tem que fazer uma palestra, eu não vou, prefiro não aparecer, sabe? Eu não gosto. Não gosta, entendeu? E tem profissionais que gostam, mas assim, comigo, o meu trabalho caminha. Ele caminha, ele não fica parado. Legal. E é isso que importa, né? Exatamente, é o que importa. Então, essa questão de estereótipo, de questões de emoções, de como a pessoa lidar, eu acredito que não influencia muito. Acho que não influencia. Para mim, Shirley não influencia. Fica tranquila, ótimo. Exatamente essas informações que nos ajudam. Porque, como eu disse, pouco se fala sobre o serviço social. E quando se fala, direciona geralmente só para o assistencialismo, né? E como você mesma disse, é muito mais do que isso, mas que caminha junto, né? E me fala uma coisa, a atuação desse profissional, existe mercado para atuação em empresas privadas, além das ONGs, do serviço público? Quais são as possibilidades, né, de atuação desse profissional hoje no mercado? Como eu havia dito no início, é um leque de opções, é um leque muito grande, porque você pode ser funcionária pública do Estado hoje, né, em escolas, como funcionária pública municipal, você pode trabalhar em empresas privadas, né, trabalhar em alguma empresa nitroquímica, que é uma empresa... que é uma indústria, na verdade, super famosa de São Miguel Paulista, todo mundo conhece, ela existe há mais de 50 anos. Você pode trabalhar nela como um terceiro setor. O que é o terceiro setor? São as ONGs, as instituições, as fraternidades, os institutos, legal, né? Então, ela tem um campo bem grande, ela tem um campo social, ela tem o campo jurídico, judiciário. Vamos tentar ali orquestrar aqui as falas. Então, por exemplo, qualquer empresa que tenha algum trabalho, que desenvolva um trabalho com a sociedade, o assistente social, ele pode sim ter ali uma oportunidade de atuação. Ou uma indústria que tenha algum tipo de fundação, que tenha alguma área específica, de repente fornecendo curso, ou dando assistência financeira, enfim, em geral, aí é ali que vai atuar o assistente social. Exatamente. Por exemplo, eu sou de Suzano.
Aqui tem muitas indústrias químicas, muitas. Sim. E todo mundo tem medo de indústria química, quem mora perto. Eu não moro perto, mas quem mora perto tem medo. Não sei por quê, mas tem medo. Então, o que acontece? As indústrias, elas tentam o quê? Uma aproximação com a comunidade local. Legal. Por exemplo, elas vão destinar as vagas de emprego para a comunidade, porque é bom para a empresa. Porque eles não vão pagar passagem. Você entendeu? Verdade. Eles não vão pagar. Uhum. Então, o assistente social daquela empresa, como uma empresa grande, ele atua aí. Ele atua no RH, ele ajuda na contratação, com avaliação social. Legal. Se a empresa ela tem restaurante dentro, tem algumas empresas que ela tem restaurante, que o funcionário vai lá e se alimenta ali. Uhum. Então, chega muito alimento que a empresa compra. Sim. O assistente social ele vai ter acesso, dependendo de como for a diretoria, para distribuir uma cesta básica, ou para destinar aquilo para algum projeto que já é executado. Legal. Isso se chama rede socioassistencial. Então, é o assistente social daquela empresa que vai fazer a diferença. Porque a gente olha para alguma coisa, a gente vê, tudo para a gente pode transformar aquilo. Eu penso assim, se aquele prato não serve, para mim vai servir para alguém. Para outra pessoa. Né? Exatamente. Sim. Então, um assistente social na empresa, ele tem que ter esse olhar. Ele tem que ter esse olhar, ele tem que olhar para a empresa e olhar para a comunidade. O que eu posso fazer na comunidade? Sim. Porque não sou eu que vou contratar, mas eu posso transformar, não posso? Então, aí é onde que ele vai entrar, viabilizando, ó, vamos priorizar, contratar o pessoal da comunidade, tem jovens, vão abrir a empresa, a indústria, para as escolas, né? O professor vinha aqui para eles poderem ver o pessoal pegando, entendeu? Assim que o assistente social de uma empresa, né? Assim, um exemplo, vai trabalhar. Tá. Né? Por que não pode abrir uma empresa para um professor fazer uma excursão, levar eles lá, para eles verem como é que manipula, como é que faz, aí eles comem no restaurante da empresa e volta. Quem está por trás disso é o assistente social e o psicólogo. Entendeu? Sim. Quem está por trás disso. Não foi alguém, não. Geralmente é o assistente social, porque eles não têm essa visão. Sim. Então, além disso, é uma forma, né, assim, de aproximar a empresa, né, da comunidade próxima, né, até mesmo do público de interesse. Então, assim, é uma forma bem interessante. Às vezes, a empresa nem tem o assistente social, mas também pode contratar como se fosse uma consultoria. Isso funciona também? Funciona. Atualmente, eu estou desempregada. Há 3 anos. E eu nunca fiquei desempregada na minha vida. Como eu havia dito antes, eu nunca... Claro que já fiquei, mas assim, eu ficava 1 mês desempregada e já arrumava um trabalho. Sim. E eu acho que nesse momento, como eu sou uma pessoa que acredita em Deus, eu acho que ele está querendo me mostrar alguma coisa, para me aprender alguma coisa. Porque são 3 anos que eu estou desempregada mesmo. E eu comecei a pesquisar, eu pensei, eu não posso ficar sem trabalhar, porque eu gosto do que eu faço, mas eu não posso ser hipócrita, eu pago conta, eu tenho filhos, né? Sim. As coisas não caem do céu. Né? Eu trabalho com amor, mas por amor é de graça, é ser voluntário. Eu trabalho com muito amor, mas eu também preciso pagar minhas contas. E eu fiquei, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Que hoje a internet ela é um mundo que ela te dá, um mundo dentro da sua casa. Sim. E eu comecei a pesquisar e eu descobri, há 3 anos atrás, que um assistente social, olha só, meu filho vai fazer 18 anos, eu sou formada há quase 17 anos. E eu descobri há 3 anos atrás que um assistente social poderia dar consultoria. Consultoria, olha. Exatamente, porque como eu nunca fiquei desempregada, isso não era interessante para mim. Para que eu ia buscar essa informação? Não era de interesse meu. Fazia o meu trabalho ali pronto. Aí, como a necessidade apareceu, aí eu descobri que o assistente social ele pode dar consultoria para empresas. E como que as empresas ou o terceiro setor faz? Eles te contratam. Geralmente, eles fazem um contrato de 1 mês ou de 15 dias. E você presta um atendimento especializado do serviço que eles executam. E aí não precisa abrir empresa, assim, uma firminha, né? Abrir firma para poder dar
Nota fiscal, isso, não precisa. Aceita-se o recibo por causa do seu número do CRES. Você pode dar um recibo, dar uma carimbada ali e acaba entrando na prestação de conta. Né? Em algumas, tá? Em algumas, não são todas, em algumas o município aceita. E aí eu descobri, e aí nesses 3 anos eu venho fazendo esse tipo de consultoria, assessoria, faço projetos, editais, estatuto, emenda parlamentar, e estou sobrevivendo dessa forma. Que legal, que legal. Quer dizer, você mesmo está se reinventando junto com as possibilidades que a carreira te dá, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Bom, eu tenho mais uma pergunta, enquanto não surge nenhuma pergunta no chat, eu vou continuar aqui fazendo essas perguntas. Me fala uma coisa, você deu alguns exemplos de carreira, de possibilidades de carreira para esse formando em serviço social. Mas assim, em termos de cargo, dê alguns exemplos e mais ou menos uma média salarial, imaginando que trabalhando para uma empresa privada ou pública. Deu uma cortada, mas eu entendi. Cargos, geralmente o cargo é técnico assistente social. Né? Tem o técnico psicólogo e tem um técnico assistente social, que é um profissional que vai prestar serviço especializado daquilo que ele estudou. Né? E aí tem a demanda, que pode ser criança, adolescente, enfim. Idoso, LGBT, né? Aí tem as demandas, né? Que é de acordo com o município onde você está inserido. Os cargos técnico de serviço social, pode ser um coordenador técnico, que tem que ser um assistente social, que ele é um coordenador técnico, tem que ter a formação em serviço social, mas ele está lá para coordenar, né? E ele pode também ser analista de projetos filantrópicos, que no caso é o que eu faço hoje, mas eu não sou contratada, né? Sim, eu estou exercendo esse serviço enquanto autônoma. Se chama analista de projetos filantrópicos, de filantropia, isso. E analistas de projeto, assistente social sênior, assistente social geral. E esses são os cargos. Pode ser coordenador, pode ser gestor, né? Mas isso aí já é plano de carreira, dentro de onde você está. É um pouco diferente. Mas para contratação, são os cargos que tem processo seletivo. Legal. Os que mais tem, são esses. Tá. E uma média salarial? Você tem uma base para passar para o nosso público? Sim. Tem de 1.600, que é bem pouquinho, a mais ou menos 4.300. Tá? Mas geralmente as empresas, né, as organizações oferecem esse salário de 2.300. Trabalha 30 horas, 30 horas semanais, né? São poucas horas, 2.300. Geralmente. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja a desvalorização da profissão pelos próprios contratantes. Eu queria chegar nesse ponto. Que enxerga o serviço social como uma questão caridosa, religiosa, que não enxerga como um trabalho, que é como se qualquer um pudesse fazer. Só que aí, quando a bomba estoura, quem vai resolver é a assistente social ali, que está ali, sempre ali, né, quietinha, com seu óculosinho, que fala pouco, mas observa muito, sabe? Então, eu acho que é mais a desvalorização do contratante. Maravilha. Entendeu? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque, assim, como eu não tenho bagagem nessa área, não posso passar essa ideia, mas eu queria que você trouxesse se isso realmente fosse verdade. Então, você acabou respondendo o que eu já imaginava, tá? E eu já vou emendar com a segunda pergunta, né? A segunda não, a última pergunta, né? Que é a questão da perspectiva dessa área diante do cenário do novo normal. Tanto se fala que é o pós-pandemia, que na verdade ninguém mais sabe o que vai acontecer. Por quê? Existe uma grande desvalorização, né? Mas assim, a gente sabe que esse cenário de isolamento, de quarentena, acabou piorando o quadro de quem já era desfavorecido. Né? Sim. Então, qual que é o seu olhar para essa área, pensando de agora em diante, pensando em
possibilidades da gente de uma maior valorização, visibilidade? Olha, eu acredito que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje nos permitiu refletir na questão da valorização do outro, né? Então, eu acho que essa pandemia, ela nos trouxe a reflexão do quê? De que, assim, da gente, de nós, nos preocuparmos mais com o outro. Mas com o outro da família, não. Com o outro meu vizinho, com o outro aquele meu colega de trabalho, que eu só falo bom dia, sabe? Se preocupar com o outro, realmente, com o próximo, ela nos permitiu que a gente deve valorizar muito mais os momentos que a gente tem, que são momentos especiais. Que momentos são esses, né? Pode ser no âmbito profissional, no sentido de um atendimento que te acrescentou algo na sua vida, ou pode ser com seus filhos, com seu marido. Ela nos trouxe a perspectiva que a gente deve mais cuidar da nossa saúde mental e física, porque esse confinamento, ele deu um baque geral. Quem tem idoso em casa sabe disso. Quem tem criança e adolescente em casa sabe disso. Deu um baque. E também ela nos trouxe assim, até a questão mesmo da própria higiene. Eu acho que a gente estava mais preocupado com a questão da aparência, sabe? Sim. Pessoal muito ligado, negócio de blogueiro, de ser youtuber, que eu tenho uma que quer ser youtuber. E assim, se esqueceu assim da higiene mental, da higiene pessoal, sabe? De um outro tipo de higienização, né? E nos trouxe isso, né? Não foi só o álcool em gel que nos trouxe, né? A pandemia. Ela nos permitiu um outro tipo de higienização também. E ela nos trouxe a reflexão de que a gente pode trabalhar home office, que a gente pode ser uma mãe solo ou um pai solo e a gente consegue desenvolver o nosso papel com maestria, digo, nosso papel profissional, né? Porque eu acho que eu já fui desclassificada de muitas entrevistas por ser mãe, né? Mas com quem que vai ficar seu filho? Sabe? Mas como é que você vai vir? Com quem fica? Porque tem isso nas entrevistas, né? Eles perguntam. E trouxe essa reflexão pra gente, que a gente pode trabalhar assim em home office, que a gente pode ser mãe, que a gente pode ser pai, e que a gente dá conta do mercado. Então, eu espero que essa situação ela permita que os nossos gestores valorize mais as questões sociais, porque são as questões sociais que movimentam, né, o planeta, na verdade, né, que movimentam o mundo, né, são as relações sociais, né, se não tem relações sociais, não tem empresa, não tem economia, não tem nada. São as relações sociais que fazem esse movimento. Então, assim, que eles valorizem mais, não só a valorização moral, mas como a financeira, porque a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que valorizar o profissional, né? E eu acho que quando essa valorização atingiu, acho que a gente vai começar a caminhar melhor, a ser mais segura. Ótimo. E o assistente social tem um papel-chave nesse processo, né? Principalmente imaginando nesse novo normal. Então, quer dizer, como trazer de novo a sociedade para dentro das empresas, né? Então, assim, você citou aí o home office. As pessoas, elas estão já preocupadas em ter que voltar, né, ao ambiente fechado, né? Então, assim, a questão das relações humanas novamente voltar ao normal, quer dizer, as pessoas continuam conversando, mas assim, mantendo a distância, utilizando ainda mais o recurso de tecnologia, digital. Então, assim, eu consigo enxergar de uma forma leiga, né, o papel do assistente social e principalmente para ainda colocar novamente o público, né, vulnerável, né, por diversas questões de igualdade financeira, religiosa e dentre outros assuntos, né, que a gente sabe que são vários, você sabe muito mais do que eu sobre isso, trazer esse público para onde ele realmente merece estar, né? Então, assim, isolamento isolou a classe alta e ainda isolou ainda mais a classe periférica, que é o nosso público, né? Então,
Exatamente isso daí. Não, eu pensei, falei, não. Então, acho que é muito complicado essa questão. Eu sei que é uma questão delicada, que é uma questão muito complexa. Só que, assim, quem sofreu realmente foi quem está na camada mais baixa e que são os que mais trabalham. Sim, Isso você não tenha exatamente. dúvidas. Eu não tenho mesmo. A gente vê isso, né? A gente olha, é só olhar para fora que você já enxerga. E é por isso que, na verdade, a gente precisa olhar para o outro. Eu acho que agora ela caiu mesmo. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito. A live ela estava programada para acontecer junto com a Shirley e com o Valmor. Eu acabei não conseguindo falar no começo, mas o Valmor ele está hospitalizado, ele não pôde participar. Inclusive, quero sim dedicar esse bate-papo para ele. Ele tem um trabalho maravilhoso de coordenação de um centro de acolhimento. É um trabalho muito bonito, de muita dedicação, e ele não pôde participar com a gente, o Valmor. Então, a gente está aqui emanando energias positivas, orando pela vida dele, para que ele se recupere e continue esse trabalho lindo junto com a Shirley, tá? Enquanto você saiu, eu contei um pouquinho que o Valmor iria, assim, participar, mas ele não está bem, né? A gente está aqui orando por ele, e que a gente consiga alcançar, Shirley, como eu disse antes, os jovens que precisam realmente, ou que tinham interesse em conhecer um pouquinho sobre a carreira, tá? Sem palavras, que você continue com esse trabalho lindo, que a gente possa voltar em alguma outra oportunidade, talvez o ano que vem, falando novamente sobre esse tema, até de repente trazendo um olhar mais atual, porque a gente está ainda no meio da pandemia, né? Então, quem sabe o ano que vem a gente tenha uma nova perspectiva para a carreira e esperamos não ter nenhum problema de conexão, para a gente continuar a ter uma conversa mais fluida. Foi um pouco conturbado, mas deu certo, né? Verdade. Eu agradeço, Carla, muito obrigada pela oportunidade. Foi minha primeira live, como eu havia comentado com você. Mas eu agradeço. Eu acho que foi muito bom para mim. Eu acho que a maior beneficiária disso tudo, acho que fui eu. Eu só tenho Um abraço. Beijinho. Descanso. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.